Oeste. Vamos lá, seguindo. Vamos falar agora do caso em que o filho tirou a vida do próprio pai. Ele chegou a esquartejar o corpo e jogou pedaços dentro do rio, gente. Olha que coisa. O nosso repórter William Bittar foi até o local e falou com os familiares da vítima. Foi uma briga entre irmãs. E o que faltava era encontrar a última parte do corpo. Isso foi localizado. Vamos ver. Nós temos um papel lá em casa do processo que a senhora Camila processou o próprio pai e a minha mãe por abandono do meu irmão. Vocês não existe isso. Ele matou o Gustavo mesmo, assumiu. Ele não era teu pai, agora ele não é mais teu pai, Carol? Ele é meu pai. Então, falei pra você ou não? É o meu pai. Você tá defendendo o Gustavo, você sabe como o Gustavo era. Eu tô falando como você tá defendendo o Gustavo, você tá defendendo o Gustavo. Ele é meu Olha irmão, o que ele fez. Sangue. Ele esquartejou meu pai, isso não se faz com ninguém. E se ele sair, ele vai fazer com mais gente, porque ele é frio, ele é calculista. Duas irmãs, uma defende o irmão e a outra quer justiça pelo que aconteceu com o pai. Não tem como, o corpo dele tá no rio, não tem como. Ele premeditou tudo e ele vai pagar, ele não vai sair da cadeia. Mas eu quero saber o porquê que ele fez isso. Eu vou até o fim. Ele não fez. Um jovem de 18 anos preso. Daí eu pensei em cortar o corpo. Eu consegui cortar na sala, daí sujou tudo, eu fui pro banheiro, daí eu limpei tudo antes de sair da casa. Uma história em família que terminou em morte. E ele falava várias vezes que ele ia matar meu pai porque ele tinha raiva. E foi o que aconteceu. Cícero Guedes era mais conhecido como Palhaço Chumbrega e era uma figura já bastante conhecida na cidade de São Mateus do Sul. Tão conhecido que quando uma amiga ficou 2 dias sem contato com ele, logo procurou a polícia para fazer um boletim de ocorrência. Eu fui na casa do Chumbrega e o Sidney estava lá e me contou que ele estava desaparecido desde sábado. Eu vi o sangue lá atrás, né? Lá atrás de onde? Lá atrás da casa, daí eu também vi que estava tudo bagunçado. Cícero pouco usava as redes sociais e não era bem de vida. Trabalhava fazendo bicos, geralmente como pedreiro e, claro, passava a maquiagem para se transformar no Palhaço Chumbrega. Só que sem ela, a vida dele era bem diferente, sempre com latas de cerveja na mão e passando em vários bares da pequena cidade. As confusões não eram raras, ele já teve inclusive passagens policiais por problemas familiares. Estava afastado de tudo e de todos, aliás, quase todos. O filho mais novo, de 18 anos, era o único a passar mais tempo com ele. Mas essa proximidade se transformou em conflitos constantes entre os dois, e isso virou morte. Cícero foi morto e teve o corpo esquartejado. O Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul foi acionado para tentar localizar as partes do corpo da vítima em um córrego da região. Nós acompanhamos parte dessas buscas. Ontem a gente encerrou as buscas, depois de ter encontrado os dois e não ter obtido sucesso em encontrar o terceiro. E hoje pela manhã, 7h30 da manhã, a gente retornou as buscas e veio aqui no mesmo local, seguindo as informações da Polícia Civil. Ao todo, 4 mergulhadores vasculharam a área, mas não localizaram mais nada. Eles receberam várias histórias diferentes por parte do suspeito. Uma delas que ele teria jogado exatamente aqui, a outra que ele desceu pelo outro lado. Por isso que a gente prezou pela informação que da parte dele seria mais precisa, que seria aqui, mas descartamos essa área. E sabe quem é o principal suspeito da morte do Palhaço Chumbrega? Sim, o filho dele. Assim que a amiga do Cícero fez o boletim de ocorrência, as buscas começaram e Gustavo Pérez Guedes foi localizado pela polícia militar. Logo de imediato, ele confessou o crime e foi levado para a delegacia. De acordo com o Gustavo, no domingo à tarde, ele volta até a casa do pai e aqui tem um encontro com vários amigos deles. Eles ficam aqui durante um bom tempo. Inclusive, podemos perceber várias garrafas de bebida alcoólica. Num determinado momento, a maioria dessas pessoas saem. Ficam aqui apenas o Cícero, o Gustavo e 2 mulheres. O Gustavo teria dito, inclusive ao Cícero, que ele ia voltar a roubar, que ele não estava satisfeito com o dinheiro, até um dinheiro que ele não tinha. Só que o Cícero não gostou disso e começou uma discussão. Nessa discussão, o Gustavo pega uma faca e esfaqueia o pai dele pelas costas. As 2 mulheres que estavam aqui saem correndo para pedir ajuda aos vizinhos. Enquanto isso, o Gustavo pega o corpo do pai e arrasta lá para dentro. Sem saber o que fazer, ele tranca tudo e vai embora. Na manhã de segunda-feira, ele retorna até aqui, pega o corpo do pai e começa a cortar. A RIC TV Record teve acesso com exclusividade ao depoimento dele ao delegado de polícia. Gustavo falou que o motivo não era a questão de voltar a roubar, e sim o afastamento familiar. Tudo que queria era um abraço, um apoio. Daí ele me xingou muito,
Eu comecei a chamar ele de nóia, ele veio me dar uma garrafada na cabeça, na frente da casa. Eu dei uma facada nele, ele caiu no chão. E em seguida, ele dá detalhes do que fez com o pai. Ele não levantou mais, eu vi que ele estava morto. Eu peguei um pedaço de pau, comecei a tirar daí, a cabeça dele assim, morto. Daí eu pensei em cortar o corpo. Eu comecei a cortar na sala, daí sujou tudo, eu fui pro banheiro, daí eu limpei tudo antes de sair da casa. O suspeito fala que colocou as partes do corpo do próprio pai em 3 sacos de batata e os levou de bicicleta até o córrego. Se apareceu, eu acabei nos 3 sacos. E você colocou alguma coisa junto para pesar? Pedra. Como é que você fez para levar? Eu levei de bicicleta. Sabendo então, portanto, que o filho seria o principal suspeito de ter cometido o crime, nós começamos a patrulhar numa região onde a gente recebeu denúncia de que ele poderia estar. Foi encontrado na rua, foi abordado, conduzido até dentro do camburão da delegacia. Outro filho de Cícero, que não será identificado, publicou uma despedida nas redes sociais. Diz que o pai não foi uma das melhores pessoas do mundo, mas não merecia morrer assassinado por uma pessoa que ele cuidava e só tinha o pai. Cícero já respondeu processos na justiça, inclusive tentativa de homicídio em 2014. Próximo a ele ficou apenas Gustavo, o filho mais novo, que agora está preso por ter cruelmente matado o próprio pai. Olha, hein? Pelo menos o o homem, tem 18 anos, porque se menor de idade fosse, o que será que iria acontecer? Vem pra cá, o William Bittar chega trazendo novidades e atualizações desse caso. Fala, Bittar! Boa tarde para você, João, para todo mundo que acompanha o Balanço Geral. É isso, a gente vai trazer as últimas informações, as últimas atualizações desse caso que aconteceu em São Mateus do Sul, nos Campos Gerais, e que repercutiu em todo o Brasil. Nós estamos falando aqui do Gustavo Pérez, que matou e esquartejou o pai, né? Como a gente viu na reportagem, ele já confessou esse assassinato, mas tinha ali a dúvida de encontrar o restante do corpo do Cícero, né? Do palhaço Chumbrega. Então ficou essa dúvida, o Corpo de Bombeiros tinha encerrado as buscas, mas aí o que aconteceu? O Gustavo chama o delegado de polícia novamente e fala: não, eu vou falar onde está o restante do corpo do meu pai. A partir desse momento, o Corpo de Bombeiros de São Mateus do Sul é acionado novamente. E, João, um detalhe que chamou a atenção: nós estivemos lá na casa do Cícero, né, onde o crime teria acontecido, e sequer passou pela nossa cabeça que parte do corpo dele estaria enterrado ali no terreno. Então o Corpo de Bombeiros foi até a casa, depois que o Gustavo confirmou onde estavam as outras partes, ou seja, ele não dividiu em 3, mas sim em 4 partes o corpo do próprio pai. Uma parte estava enterrada ali no terreno, a outra estava num córrego bem próximo ali, que o Corpo de Bombeiros localizou, e as outras 2 foram localizadas lá no córrego que nós acompanhamos as buscas já no primeiro dia pelo Corpo de Bombeiros. Um outro detalhe importante é que o Ministério Público pediu a prisão temporária, né, a conversão da flagrante para a prisão temporária, já acatado pela Justiça. Então o Gustavo vai seguir preso temporariamente por 30 dias, até para que a polícia tenha um período a mais aí para concluir esse inquérito policial. Queria inclusive esse tempo para localizar o corpo. É prorrogável por mais 30, mas ao que tudo indica, a Polícia Civil e o Ministério Público devem pedir então a prisão preventiva do Gustavo para que ele continue preso durante as investigações e também durante toda a parte jurídica da situação, né? Toda a parte judicial. Então essas são as atualizações e qualquer coisa que vai acontecer em São Mateus do Sul, claro, a gente vai trazer aqui na RIC TV Record sempre em primeira mão, João. Isso aí, combinado. Valeu, Bittar. Obrigado, inclusive, Bittar, que estava sábado passado aqui. Meu abraço a ele, que conduziu brilhantemente o nosso Balanço Geral. Que história! Seguimos acompanhando e, claro, é o nosso jornalismo trabalhando para deixar você muito bem informado.